Se você leu ou até mesmo assistiu a alguma das obras de Dan Brown, o autor de O Código da Vinci e Anjos e Demônios, lembra? Sem dúvida alguma, você também se encantou com as teorias da ficção que esse gênio conseguiu criar para as suas obras. Até porque os mistérios, segredos e pequenos detalhes que envolvem o universo religioso realmente são de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Quando estamos falando da maior e mais poderosa instituição que existe no mundo, a Igreja Católica, as coisas podem ficar ainda mais sinistras. Por exemplo, você por acaso já ouviu falar sobre a Biblioteca Secular do Vaticano? E se eu te contar que, além dos mistérios que envolvem esse lugar, ainda existe algo ainda mais misterioso do que a biblioteca em si? Pois é, nesse lugar existe uma seção secreta e o que está guardado ali é o tema do nosso Fatos Responde de hoje. Já deu para perceber que a coisa vai ser pesada por aqui, né? Então, não desgruda daí e vem comigo. O que são os arquivos secretos que o Vaticano esconde? Eu sou Antônio Bocco e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Bom, para a gente conseguir chegar lá na frente do nosso papo com a resposta do que é que existe na Biblioteca Secreta do Vaticano, é óbvio que a gente precisa entender, antes de tudo, qual é o contexto histórico desse lugar, não é verdade? Então, vamos lá. A famosa Biblioteca do Vaticano é considerada uma das mais antigas de toda a Europa. Ela foi fundada em 1450 pelo Papa Nicolau V. Mas ela não foi a primeira biblioteca papal, não. Até porque, antes dela, os antigos papas tinham à sua disposição uma biblioteca, mas ela era muito menor, basicamente uma biblioteca particular. Por esse motivo, a Biblioteca do Vaticano é considerada também o primeiro núcleo de coleções pontífices. Mas aí é que tá. No ano de 1610, um outro papa, mais precisamente o Papa Paulo V, decidiu criar uma seção secreta de arquivos e documentos que ele compreendia que não podiam ser acessados pelo público. Mas o que é que existe ali? Bem, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que, ao contrário do que muita gente anda deduzindo, a biblioteca secreta não é literalmente secreta. O nome real em latim desse departamento de arquivos é Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. E o detalhe mirabolante disso tudo é que, em latim, secretum, na realidade, quer dizer pessoal ou privado, e não literalmente secreto. Mesmo assim, é fato que pouquíssimas pessoas têm acesso a esses documentos. Para vocês terem uma noção, apenas historiadores e jornalistas renomados podem tentar solicitar uma credencial para ter acesso a esses documentos. Além disso, mesmo se autorizada, a tal da credencial precisa ser renovada a cada 6 meses. E acredite você ou não, ninguém é autorizado a sair pelos corredores dali simplesmente vasculhando os documentos e livros que ali existem. O que acontece é que existe uma espécie de catálogo gigantesco que contém o nome da maioria das obras. Isso mesmo, eu disse a maioria. Porque estima-se que nem todos os documentos tenham sido catalogados. Além disso, é muito comum você encontrar um livro em latim, por exemplo. Sem tradutores, fica ainda mais difícil para os estudiosos autorizados explorarem esses arquivos. Para piorar de vez e dificultar ainda mais a vida de quem insiste em tentar descobrir o que existe por ali, apenas 3 títulos podem ser acessados por dia. Por isso, é bom não errar na hora de fazer a sua escolha. Caso contrário, você precisará ir para casa ainda mais cedo e sem ter feito todas as suas pesquisas. Agora, outro dado bastante surpreendente é que no século XVI, o Papa Sisto V determinou que o acervo secreto do Vaticano deveria ser retirado da biblioteca e transferido para o Salão Sistino, um local fechado e privado. Além disso, você provavelmente vai se assustar quando eu te disser que esse acervo secreto
conta com nada mais e nada menos do que 85 quilômetros de estantes e prateleiras, e estima-se que mais de 1 milhão de arquivos existam por lá. Mas então, o que é que dizem esses documentos, hein? Indo diretamente ao assunto, o que sabemos é que depois de séculos fechados e praticamente escondidos, no ano de 1881, o Papa Leão XIII decidiu permitir pela primeira vez que estudiosos tivessem acesso, mesmo que restrito, a esses documentos. Lembra que eu te contei de todo o burocrático sistema que existe para se conseguir ler alguma coisa que seja desse acervo? Pois é. Foi, portanto, nessa época que se descobriu que o acervo possuía todas as correspondências papais, ou seja, todas as cartas que haviam sido recebidas ou enviadas por papas, além de todos os documentos históricos da Igreja, como, por exemplo, os manuscritos que haviam sido feitos nos julgamentos da Santa Inquisição. Há alguns anos, por outro lado, e para total sorte dos curiosos, o Vaticano decidiu disponibilizar pela primeira vez 100 itens para exibição pública desse acervo, para comemorar 400 anos da Biblioteca Secreta. A exposição aconteceu nos Museus Capitolinos, em Roma. O que foi encontrado por lá de mais relevante foi, por exemplo, o documento de excomunhão de Martinho Lutero, uma petição de 1530 que pedia que o Papa Clemente VII anulasse o casamento do rei Henrique VIII. Inclusive, foi a recusa de aceitar esse divórcio que fez com que o rei Henrique fundasse a Igreja Anglicana. Deu para ver a importância do documento, né? Outros documentos expostos do acervo secreto foram as correspondências relativas ao julgamento de Galileu Galilei, que foi condenado pela Inquisição depois de divulgar que a Terra é que girava em torno do Sol. Algumas cartas enviadas ao Papa Pio IX, escritas por ninguém mais e ninguém menos do que Abraham Lincoln. Uma carta de Michelangelo, que foi enviada ao Papa Júlio II. E também a carta escrita por Mary, a rainha da Escócia, que foi condenada pela Inquisição e que implorava ao Papa para que intercedesse pela sua vida 3 meses antes de ser executada. Ou seja, deu para a gente perceber que muita, mas muita coisa importante existe nesse acervo. O pior de tudo é a gente ter a certeza de que nunca saberemos o real potencial e importância desses documentos, uma vez que apenas aquilo que a própria Igreja quiser divulgar realmente chegará até a gente. E é exatamente essa circunstância que nos faz pensar o que é que eles podem estar escondendo de tão importante, que até os dias de hoje só divulgaram esses 100 documentos e restringem ao máximo o acesso a esse lugar. Mas e aí? Você tem alguma teoria do que pode existir ali? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de mandar também as suas sugestões de temas para os próximos vídeos. Esse foi o Fatos Responde de hoje. Um abraço grande e até a próxima.